Bem, uma outra coisa bastante relevante da noite dessa segunda-feira é a notícia que, durante o dia de hoje, os ucranianos, pela primeira vez desde o início desse conflito, em 24 de fevereiro último, lançaram ataques não contra a Crimeia, tá, pessoal? Para que fique muito claro, mas contra algumas instalações, contra algumas plataformas de petróleo na Crimeia, na região da Crimeia, no Mar da Crimeia. Essa notícia ela foi veiculada por diversos meios, ainda que eu não tenha obtido confirmação oficial por parte do governo russo, mas algumas autoridades da Crimeia confirmaram em suas redes sociais que esses ataques ocorreram, ou seja, que os ucranianos, pela primeira vez, atacaram alvos na região do mar ali da Crimeia, inclusive plataformas de petróleo. Esse é um desdobramento também de maior envergadura, de maior importância, repito, no momento em que muita gente acha que o conflito sequer continua vigente, só que as coisas estão cada vez mais complicadas e a nossa obrigação, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, atualizá-las em relação a isso. Vamos compartilhar, pessoal, vamos compartilhar, que há muita coisa para que nós possamos conversar na noite dessa segunda-feira, esse conflito que também, nessa segunda-feira, teve a fala das autoridades ucranianas dizendo que esperam, segundo eles, por informação de inteligência, que os russos façam maiores ataques contra as grandes cidades ucranianas nas próximas horas. O chefe militar de Lugansk diz que o exército russo tem poder de fogo suficiente para lançar uma ofensiva em grande escala em Severodonetsk para consolidar o domínio da cidade. As forças russas que estão em Severodonetsk e que, inclusive, fizeram com que os ucranianos ficassem ali na zona industrial, no território da fábrica de Azot, lembra muito o que aconteceu em Mariupol, quando os russos acabaram controlando toda a cidade e, naquela ocasião, os subsolos, os bunkers de Azovstal acabaram sendo o ponto de refúgio das tropas ucranianas e de alguns civis. Dessa feita, a fábrica, o complexo de Azot, é o local onde as tropas ucranianas estão aí majoritariamente concentradas. O próprio vice-ministro da Defesa da Ucrânia também disse hoje que a luta na região de Luhansk é muito difícil e que os russos têm um poder de fogo suficiente para consolidar o domínio da região num curto espaço de tempo. Ou seja, os ucranianos estão, de alguma forma, já admitindo que eles não terão condição de manter a região do Donbass, principalmente Luhansk e Donetsk, sob o seu controle. As áreas que ainda são remanescentes no controle dos ucranianos, porque grande parte dessas regiões já está em controle dos russos, vide aí a questão de Mariupol, como eu suscitei há pouco, que também dá acesso ao mar de Azov. Bom, essa situação vem na sequência de uma adesão admitida, de uma candidatura admitida da Ucrânia à União Europeia. A Ursula von der Leyen acabou admitindo em trajes das cores da bandeira da Ucrânia a admissibilidade da candidatura ucraniana, dizendo que os ucranianos estariam morrendo pelo direito de exercerem uma cultura europeia e que ela se vê obrigada, de alguma forma, a retribuir, que a União Europeia se veria, de alguma forma, obrigada a retribuir. O que eu estou sentindo, tá? Eu estou sentindo o seguinte, pessoal. Alguns países que estão bem alinhados com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha têm tomado atitudes mais ásperas, têm tomado atitudes mais duras em relação à Rússia. Vide aí os 3 países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, em especial essa coisa do embargo da Lituânia para transporte por via férrea até Kaliningrado, que me parece uma situação de relevo e talvez até de provocação, talvez para medir a temperatura, o que os russos fariam ou não fariam dentro desse contexto. E os russos já responderam muito rapidamente, colocando a sua frota no Mar Báltico para exercícios importantes. Inclusive, vou repetir, o pessoal está chegando agora, utilizando aí, contra um alvo hipotético, contra um alvo virtual, o lançamento do Kinzhal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sempre lembrando que esses 3 países bálticos são parte da OTAN. Não apenas estão vinculados aos desejos de Washington e de Londres, como são parte da OTAN e são países onde existe uma importante população de fala e de etnia russa. E os dados são bastante
polêmicos, controversos, mas existem até estimativas de que cerca de 40%, 45% da população teria origem étnica russa, aí considerando os países bálticos. Tá? Então, eu vejo que estão utilizando esses países bálticos para que acentuem, de alguma forma, as restrições, os embargos, os apelos de um combate direto com a Rússia. Nós vimos ontem autoridades militares da Grã-Bretanha pedir para o exército da Grã-Bretanha que se preparasse para voltar a lutar na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que seria uma clara alusão de que em algum momento os britânicos estariam dispostos ao embate físico com os soldados russos, o que colocaria as coisas aí realmente sob outra ótica, sob outro patamar. O que eu estou percebendo, pessoal, na mesma medida em que as pessoas estão um pouco desligadas, principalmente aqui no Brasil, né? Muita gente nos acompanha da África e da Europa também, aqui pode parametrizar em relação a essa percepção que eu tenho sobre a cena brasileira, mas muita gente aqui no Brasil está se distanciando do acompanhamento da guerra, do acompanhamento do conflito e das hostilidades. Quando até aqui nós só vimos incremento nas tensões, nós só vimos o aumento dos problemas, nós vimos também, nosso entendimento é que parece muito claro que os russos não têm pressa em solucionar militarmente esse conflito, porque economicamente têm obtido vantagens. Como também, por exemplo, a Noruega, que está do outro lado, também obtém vantagens quando percebe que o preço do gás e do petróleo estão nas alturas e que os seus rendimentos eles também estão sendo muito incrementados.